Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa sala. É um pedaço da minha casa. Então, hoje é o nosso primeiro encontro. A gente vai conversar um pouquinho sobre como vai ser a disciplina e começar a apresentar um pouco as discussões que a gente vai ter ao longo desse nosso ano letivo. Eu acho que a gente já se conhece, né? A gente teve 2 encontros antes da pandemia, ou um encontro, não lembro. Mas, de todo modo, né, eu sou o Rafael e eu vou trabalhar filosofia com vocês nos próximos 3 anos do curso. Então, os nossos encontros vão ser sempre às quintas-feiras, às 19 horas. O encontro online, né, o encontro síncrono, que a gente chama. E vocês podem entrar em contato comigo por mensagens na plataforma ou por e-mail, tá bom? E na plataforma do IFE a gente vai ter os conteúdos assíncronos que chamam, né? Os conteúdos disponíveis para vocês estudarem quando vocês puderem, né? Bom, a gente vai ter filosofia neste módulo 1 e depois no módulo 3. O módulo 1 ele vai equivaler ao primeiro e segundo bimestres e o módulo 3 vai equivaler aos terceiro e quarto bimestres. Certo? Então, todas as atividades que vocês tiverem neste módulo 1, vale nota para o primeiro e segundo bimestres. E aí, as atividades no módulo 3 valem para o terceiro e quarto bimestres. Certo? Também as atividades contam como presença, tá? Se você não consegue participar deste nosso momento ao vivo, você compensa a presença fazendo as atividades, tá? Se você não conseguir participar do momento síncrono, não precisa escrever para mim justificando, né? Ou se você tiver algum problema durante a aula e precisar sair, ou precisar cair não, né? Se a internet cai. Não precisa voltar e dizer o que aconteceu, tá? Porque a gente sabe como é que é as dificuldades de conexão, tá? Esse gurizinho ali no canto é o meu filho, Joaquim, tá comendo um pão com mortadela agora. Dá oi pro pessoal aí, Joaquim. Oi. Papai. Oi. Daqui a pouco eu posso pegar uma carregador depois do terminar de comer? Pode. Eu uso o controle. Aula, né, vida real, né? Assim, vocês vão me ver de vez em quando aqui dando atenção para vocês e dando atenção pro guri. Porque é isso, né? Às vezes estudar em casa é mais difícil do que estudar no instituto, né? Porque É verdade, né? Porque lá na minha escola demora 500 anos só para entrar na estação. Porque além as próprias demandas do curso, tem as demandas da casa, né? Os filhos e as tentações, né? Também da casa, né? A televisão, a geladeira, enfim. Então, estudar em casa exige mais disciplina da gente. Mas vocês vão
pegar o esquema e vai dar tudo certo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar na plataforma. Eu acho que sim, né? Porque vocês encontraram o ícone da aula, né? Então vocês visitaram um pouco a plataforma. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que eu estou organizando as aulas para vocês saberem quando tem aula disponível, quando é que está atualizado, tá bem? Outra coisa, se vocês quiserem participar da aula, é só abrir o microfone e falar. Senão vai ficar parecendo que eu estou dando palestra e é meio chato, né? Isso. Então, sempre que vocês quiserem participar, fazer pergunta, discordar, é só, pode levantar a mão, né? Clicar no ícone para levantar a mão, ou então abrir o microfone e pedir para falar, que vocês têm todo o espaço, tá bom? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho a nossa sala para explicar para vocês como é que vai funcionar. Tá aparecendo, né? Então, quem está me atrapalhando, filho? Porque tá vindo o som do jogo aqui. Bom, então essa é a nossa sala na plataforma do IF. Aqui vocês têm o link da aula desse nosso momento. Vai ser sempre o mesmo link, tá bom? Então eu não vou mudar. Ao longo do módulo 1, esse aqui vai ser o link da nossa aula. A não ser que dê algum problema com o link, mas se não tiver, vai ser sempre esse mesmo endereço, tá bom? Neste primeiro bloco aqui eu coloquei uma introdução à disciplina, onde eu coloquei, né, algumas explicações para vocês de como vai funcionar a nossa aula, né? Então aqui é que a gente vai estudar, como é que a gente vai trabalhar. Então aqui, tá bom? Tem todos os dados básicos da nossa disciplina. Avaliação e os meus contatos. Tá? Então aqui os meus contatos, o meu e-mail do IF, tá? Então, tá aqui, se você quiser mandar o e-mail para mim, ou então você pode mandar uma mensagem para mim pela própria plataforma. Você pode usar esse ícone aqui, tá vendo? Do lado do teu nome aqui, tem esse ícone que é um balãozinho de diálogo. Então você clica nele e você pode mandar mensagem para mim, tá? Você clica ali nova mensagem, você digita para quem você quer mandar. Então vou usar, por exemplo, aqui a Leila. Quero mandar mensagem para Leila. Digito o nome dela, vai aparecer aqui todas as Leilas que estão na plataforma. Então o ideal é que você digite o nome, saiba o nome completo da pessoa. Só um pouquinho, gente. Tá lá no quarto. Isso eu tô vendo fazer. Você digita o nome da pessoa, clica no nome, né? Deixa eu pegar aqui o professor Elias. Elias Freire. Então eu quero mandar uma mensagem para o professor Elias, clico no nome dele e escrevo a mensagem. Tá bem? Então você pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou pelo esse canalzinho aqui no cantinho, tá? Se tiver tendo alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom?
Para vocês saberem quando tem uma aula nova na plataforma, eu pensei na seguinte estratégia. Sempre que tiver um desenho aqui no quadrado, é porque tem uma aula nova, a aula está disponível, tá bem? Então, estou vendo que assim, ó, essas aulas aqui estão sem desenho, sem figura. É porque ela ainda não está disponível para vocês, tá? Então, à medida que a aula ficar disponível, vai aparecer aqui um desenho, tá? Então, aqui já tem essa nossa primeira aula, o significado da palavra filosofia. Você clica nela e você vai encontrar o material. Então, esse desenhozinho aqui é um livro. Então, significa que é um texto. É um texto que eu escrevi. Tá? Geralmente, nossas aulas, eu escrevo as aulas, eu produzo material. Então, aqui, né, o texto, coloquei um vídeo aqui para vocês irem assistindo. Acabou a pilha do controle. Acabou a pilha do controle? Uhum. Então, pega aqui e coloca na tomada. Pronto, já tenho. Já que estou dando aula agora, meu filho. Então aqui, né, então tem um texto, aí vocês vão ler o texto, tá? Aqui nesse canto tem o índice, né, que são os temas tratados, né, no livro, tá? O nome é livro, mas eu juro que os textos são bem curtinhos, tá? Geralmente vou colocar um vídeo também para vocês. Então, e esse vídeo ele vai mandar vocês para o YouTube, tá? Então aqui eu coloquei um vídeo onde fala-se sobre sabedoria. E aí esse vídeo também tem tradução em Libras para nossa colega, tá? Mas é um vídeo para todo mundo ver, certo? Tem a tradução em Libras, mas também não é unicamente em Libras, tá? Então todos podem assistir. E aí no final da aula, se tiver atividades, ela vai aparecer, tá? Então aqui no caso eu pensei em um fórum, mas eu não sei se vai ser um fórum ainda. Depois eu libero a atividade, certo? Então funciona assim. Então essa aula aqui, questões filosóficas, não tem imagem, é porque não está disponível para vocês ainda, tá? À medida que eu disponibilizar, vai ter uma imagem aqui. Alguma dúvida com relação à plataforma? Deixa eu ver. Perguntas aqui no chat. Agora que eu estou vendo. A aula está sendo gravada? Sim. As nossas aulas são gravadas para que vocês possam assistir depois, caso queiram. Ou se você não teve oportunidade de participar agora, você pode assistir no momento em que você puder. Mas as nossas aulas sempre serão gravadas. Eu gravo e eu coloco lá na plataforma na aula correspondente. Então, essa nossa aula de hoje vai estar ali na aula 1, tá? Então, o cabo aqui do controle, né? Agora aqui não vai. Em relação à avaliação, eu ia fazer fóruns com vocês, mas eu andei pensando hoje à tarde. Então, eu estou pensando em fazer questionários breves de múltipla escolha. E aí, para ser mais fácil, tá?
Então, e aí cada atividade vai ter a pontuação que depois alcança a pontuação 10, tá? Então sempre vai ter lá os dados da pontuação e da o tempo para fazer, tá? Qual é o tempo que vocês vão ter para fazer a atividade? Só um instantinho, gente. Só um instantinho. Demandas domésticas. Pega lá a parte do meu carregador e coloca aqui, aí você coloca no tomada. Não, eu tinha outra ideia. Só achar um negócio que eu preciso para fazer minha ideia. Demandas domésticas. O Diego pergunta aqui, se assistir a aula depois fica sem presença? Não, Diego. Se você faz as atividades da aula, você ganha presença, tá? Vai ganhar falta se você não faz nenhuma atividade, porque aí, se você não participa da aula e nem faz a atividade, eu não sei se você está cursando, né? Então, se não dá para assistir a aula agora, não tem problema, tá bom? Eu disponibilizo o vídeo, você assiste o vídeo e faz a atividade, certo? Professor, pergunte. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, as atividades você vai postar na plataforma ainda? Sim, vou postar. Tá? Beleza. Como é o nosso primeiro encontro ainda, eu vou começar a dar aula, explicar tudo bem direitinho, então eu não coloquei atividade ainda. Tá? Senão vocês puderem, talvez iriam lá, fazer essa atividade, e aí podia estar errado, né? Mas então eu sempre vou colocar a atividade depois da aula, assim eu libero a atividade para vocês. Beleza, então tá jóia. Valeu. Conversa do cabo do meu celular. Não sei onde é que tá o teu telefone. Não, o telefone tá lá, só que onde que tá o carregador, não sei. Tomada. Sei. Mas eu não tinha tirado. Chiquinho, eu tô trabalhando. Bom. Então é isso. Alguma dúvida com relação à dinâmica da nossa aula? Não? Se não tiver, a gente... Que a Renata disse não. Ok. Então, vou começar falando um pouquinho do que é que a gente vai ver ao longo desse módulo 1. A minha ideia é a gente conhecer um pouco o que é a filosofia. Essa disciplina que vocês vão notar, ela trabalha de maneira diferente e trata de assuntos diferentes das disciplinas mais conhecidas, como matemática, português, geografia, história. A gente vai falar de política, de ética, de o que é a verdade. A ideia aqui não é que eu vá dizer para vocês qual é a política mais justa, qual é o comportamento ético adequado, o que é a verdade. A ideia não é essa, mas sim a gente refletir sobre esses temas todos. Então, ao longo desses 3 anos, a gente vai pensar um pouco junto com todos os filósofos que já pensaram antes da gente sobre os temas mais básicos da nossa vida, porque todos nós temos questões relacionadas com o que é verdade, com o que é certo e o que é errado, com o que é justo e o que não é justo, com o que é belo e o que não é belo. Então, todas essas
essas questões, elas estão todos os dias na nossa vida. E a filosofia, ela se propõe a refletir sobre esses temas todos. Então, se eu conseguir fazer com que nós todos consigamos ver como nem tudo é tão preto no branco como parece ser às vezes, como nem sempre assumir uma postura radical em relação a algumas questões seja a solução para as soluções. As coisas são mais complicadas do que elas parecem ser. Aliás, são bem mais complicadas do que parecem ser. Então, se ao longo desses 3 anos a gente conseguir sair pessoas mais reflexivas, mais tolerantes com as ideias diferentes que tem na sociedade e que muitas vezes a gente não concorda, se a gente conseguir sair com essa mente mais pensativa, eu já vou me dar assim muito satisfeito pelo trabalho com vocês, tá bom? Pega ali. Joaquim tá me dando trabalho, gente. Pega ali no chão, ó. Vida real, tá vendo? É vida real. Cadê a faca? Pega ali no chão ali. Isso. Aí você vai colocar a parte do cabo aqui, ó. E na tomada. Tá bom? Tá. Vai lá, deixa eu trabalhar, meu filho. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ai. Bom, então vamos começar com o curso. Eu vou falar um pouco hoje sobre o significado da palavra filosofia. Então a ideia é que a partir do que a palavra significa, a gente comece a entender um pouco como é que o filósofo ou o pensamento filosófico ele se relaciona com o conhecimento. Então a ideia é perceber essa diferença que a filosofia tem em relação às outras ciências, começando pelo seu significado mesmo, da palavra. Uma coisa importante é a filosofia não é ciência. Não é ciência no sentido como é química, física, história. Mas isso não significa que filosofia é mera opinião. Então acontece muitas vezes, pelo fato da filosofia trabalhar com argumentos e não ser comprovada num laboratório, ou por conta da filosofia ter uma diversidade, uma diversidade de... Então vê vídeo, filho. Então vê vídeo. Uma diversidade. Eu tenho uma diversidade de ideias a respeito de um mesmo tema. Então, é comum as pessoas acharem que filosofia é mera opinião. Não é, tá? Então, a gente não diz que a filosofia é ciência, mas também filosofia não é só opinião.
aquilo que a gente acha a respeito de alguma coisa, tá bom? Então, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando de uma palavra que tem origem grega. Tá? A filosofia, essa palavra, ela é uma junção de duas palavras gregas, que é philos e Sofia. Philos significa amor e Sofia significa sabedoria. Então, no grego, filosofia significa amor à sabedoria. Tá? Então, o filósofo é um cara que ama o saber. O filósofo ou a filósofa é aquela pessoa que tem uma relação bastante estreita com o conhecimento. Então, se você é uma pessoa que gosta de conhecer, você já tem um pé na filosofia, tá? Mas falar que é amor à sabedoria não explica muita coisa pra gente, né? Então, eu vou tentar refletir com vocês um pouquinho qual é o sentido desse amor e qual é o sentido dessa sabedoria que a filosofia trabalha, tá? Sim. Antes de entrar propriamente, eu preciso dizer para vocês o seguinte. A gente vai ver bastante a respeito da filosofia grega. Ele tá bravo porque não consegue jogar no telefone. Esse é o motivo. Esse dia é muito chato. Eu consigo jogar bem no banheiro. Vê vídeo lá, vê lá vídeo. Quero ver vídeo, quero jogar. Bom, então, ainda que a gente veja bastante filosofia grega, mas outros povos antigos também tinham filosofia. Já tinham as suas maneiras de ver o mundo. Então, por exemplo, uma filosofia que é mais antiga que a filosofia grega é a filosofia feita no Egito. Então, no Egito antigo, a gente já tinha pensamento filosófico. Também, lá na Índia, a gente já tinha filosofia, que é a filosofia budista, do budismo. O budismo é mais antigo que a filosofia grega. Também na África, né, tem o Egito, que é na África, mas outros povos africanos, eles também tinham pensamento filosófico. A gente acaba vendo mais a filosofia grega porque foi a filosofia que chegou para nós quando os europeus vieram para a América. Então, quando os portugueses e os espanhóis vieram para cá, eles trouxeram a filosofia que eles conheciam, que era a filosofia grega, tá? Como a gente é filho também da Europa, então acaba que a gente pensa muito parecido com o que eles pensam, tá? Então por isso que a gente vê muita filosofia grega. E depois, mais para frente, vocês vão ver que basicamente a gente estuda filosofia europeia. São filósofos alemães, filósofos da Alemanha,
filósofos da França, filósofos da Inglaterra. Então, boa parte do que a gente estuda é pensamento da Europa, tá? Mas, na medida do possível, eu vou trazendo para vocês outras filosofias também. Voltando então para a palavra. Quando a gente fala amor em português, a gente está falando de uma diversidade de sentimentos. Quando eu falo eu te amo pro Joaquim, meu filho, não é no mesmo sentido de quando eu falo que amo o meu cachorro. Que não é também o mesmo sentido que eu falo que amo os meus amigos. Que não é no mesmo sentido quando eu digo que amo meus pais. Que não é o mesmo sentido que eu digo que amo minha namorada, minha esposa. Então, ainda que seja uma só palavra, mas dependendo quem a gente ama, esse amor tem significados diferentes. Você não sente pelo teu cachorro, pelo teu animal de estimação, a mesma coisa que você sente pelo teu namorado, pela tua namorada, pela tua esposa, né? Não sente. Pode. Não posso agora. Mas eu não já incomodei. Os gregos, eles usam 3 palavras diferentes para falar de amor. 3 palavras. Até lá na aula eu coloco. Vou mostrar para vocês. Eu abro aqui, aí vocês conseguem ver. Então, em grego, a gente tem 3 palavras para falar de amor: ágape, philos e eros. Cada uma dessas palavras dá um sentido diferente para a palavra amor. Então, ágape é o que a gente chama de caridade, de altruísmo. É aquele amor que a gente fala assim, dá a alguém sem saber a quem, ou então dar sem esperar nada em troca. Geralmente as pessoas conhecem a palavra ágape por conta do cristianismo, porque na Bíblia, quando os escritores falam do amor de Deus, eles usam a palavra ágape para falar do amor de Deus. Porque Deus, segundo o cristianismo, ele ama a humanidade sem esperar nada em troca. É um amor incondicional. Essa é a ideia do cristianismo, né? Que Deus, por mais que os seres humanos façam coisas erradas, por mais que os seres humanos sejam pecadores, Deus ama
O ser humano. Oi, alguém quer falar? Não? Não, foi sem querer, professor, que abri sem querer aqui, desculpa. Ah, tá, sem problema. É que eu tô na outra sala ou na outra aba, eu não vejo aqui, mas tudo bem. Não, beleza. Tudo bem. Então, quando a gente fala de ágape, de caridade, nós estamos querendo falar justamente daquele amor de mãe e amor de pai, que é os filhos, eles podem fazer tudo errado, mas o pai e a mãe continuam amando os seus filhos. Pelo menos a gente espera, né, que seja. Lá naquele livro do Padre Marcelo, né, o Padre Marcelo Rossi tem um livro chamado Ágape, né? Então, é porque ágape é esse amor que seria dito no cristianismo que é o amor de Deus, né? Por isso que o nome do livro do Padre Marcelo é Ágape. Bom, então a filosofia não é ágape. Os filósofos não têm um amor um amor que não espera nada em troca da filosofia, né? O Diego pergunta aqui se tem outros tipos de definição de amor na filosofia grega. Então, Diego, essas três definições é o que eu estou mostrando agora. Tá? O Yuri pergunta aqui sobre Afrodite. Então, Afrodite, ela é uma deusa que representa um determinado tipo de amor. Tá, Yuri? Então, Afrodite não é uma palavra que significa amor. Afrodite é uma deusa que representa um determinado tipo de amor. No caso, Afrodite, ela nem seria amor, digamos assim, porque Afrodite ela é mais uma representação da sensualidade. Os homens, eles não amam Afrodite. Os homens, eles são seduzidos pela sensualidade da Afrodite. O deus grego que representa o amor seria Eros. Eros representa o amor. Afrodite representa a sedução, a sensualidade. Ok? Outra palavra para falar de amor é philos, que é da onde vem filosofia. Então, philos é usada pelos gregos para falar de amizade, o amor de amigos. A amizade, ela não é um amor que não espera nada em troca. A amizade é um tipo de amor que espera algo em troca. A amizade, ela espera que tenha outro sentimento de amizade como retribuição. A gente só é amigo de quem é amigo da gente. A gente não é amigo de quem não é nosso amigo. A gente pode ser conhecido, a gente pode ser colega, mas amigo a gente só é de quem é nosso amigo. Então, a amizade não é um amor que não espera nada em troca. A amizade espera a retribuição. A principal característica da amizade é a companhia, porque os amigos eles sempre querem estar juntos uns com os outros. Quando a gente é jovem, é assim, né? A gente vive no grupo. A gente
não aguenta ficar sozinho em casa. A gente quer estar com a galera, né? Isso é típico da amizade. Esse companheirismo, essa fraternidade. Então, o filósofo, ele é o amigo da sabedoria, né? Filosofia é amor, então amor à sabedoria no sentido de amizade à sabedoria. O filósofo é um amigo do saber. É aquele que está sempre na companhia do saber, sempre buscando estar junto da sabedoria. Essa é a ideia da palavra filosofia. Para tentar mostrar um pouquinho a diferença entre ágape e o filos, para vocês verem bem a diferença das duas palavras gregas. Tem aquela passagem na Bíblia de Pedro negando Jesus 3 vezes, né? Então, quando a gente lê o texto em português, nas traduções, geralmente é assim. Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aí Pedro responde: sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Pedro responde: sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. E aí, diz no texto lá que Pedro ficou triste, né? Porque Jesus também não ficou satisfeito com a resposta de Pedro. Mas como assim? Se Pedro falou que amava Jesus. No texto grego, quando a gente lê em grego, né, quem vê, né? Eu leio grego, mas no texto em grego, no original, Jesus pergunta assim, Pedro, você ágape? Aí Pedro responde, sim, eu filos. Né? Pedro, você me ama incondicionalmente? Né? Você faria tudo por mim? Tudo, tudo, tudo? Pedro responde, sim, Jesus, eu sou teu amigo. Por isso que Jesus, ele não fica satisfeito com a resposta do Pedro. Quem você apagou a luz? Tá. É por isso que Jesus não fica satisfeito com a resposta de Pedro. Porque Jesus pergunta, você me ama sem esperar nada em troca? E Pedro fala, olha, a gente é amigo, né? Essa é a ideia, tá? Por isso que em português, às vezes não fica claro pra gente, porque usa-se a palavra amor nas duas respostas, nas duas, né, na pergunta e na resposta. Então, mas no grego tem essa diferença, tá? E o terceiro significado de amor, né? A terceira palavra é o que a gente chama de eros. No caso, é a paixão amorosa. É o desejo pelo outro, né? Querer o outro. Seria o amor entre namorados, o amor entre pessoas casadas. Esse é o eros. Porque tem, além do sentimento de amizade, porque namorados, casais são amigos, né? Tem essa questão da amizade, né? Porém, não é só amizade. Tem também um desejo sensual junto,
tem um desejo físico junto. Tanto que é assim que nós temos amigos pelos quais não sentimos nada, nenhuma atração, nenhum desejo, né? E tem aquelas pessoas que, para além da amizade, nós também temos desejo. E tem também aqueles casos das pessoas que nós só temos desejos e não temos amizade. Que aí não é amor, é outra coisa, né? Não é o Eros. O Eros é só quando tem o desejo e a amizade juntos, tá? Esse é o sentido desse amor. Por isso que eu falo, né, que entre pessoas casadas, entre namorados, namoradas, né? Então, a filosofia, o amor da filosofia é o amor de amigos, é o amor de amizade. Então, o filósofo é sempre aquela pessoa que está constantemente em busca de conhecimento. É aquela pessoa que está sempre buscando ser uma pessoa sábia. Porque não é só conhecer, mas é transformar este conhecimento em algo que torne a vida melhor, a sua vida melhor. Não só financeiramente, melhor financeiramente, né? Mas o conhecimento que nos faça viver uma vida de maneira feliz, de maneira boa. Então, o filósofo é esse cara, no sentido da palavra filosofia, o filósofo é essa pessoa que está sempre buscando esse conhecimento vinculado à ideia de uma boa vida, de um bem viver. Deu para pegar essa parte? Alguém quer comentar alguma coisa? Professor, eu quero. No caso de um amor de irmão, se encaixa no qual desses aí? Amor de irmãos é amor ágape, né? Porque por mais que os irmãos briguem muito, né? Mas na hora em que um precisa do outro, os irmãos não pensam, ou pelo menos, né, deveria ser assim, não pensam em fazer algo pelo seu irmão querendo algo em troca, né? É claro que há os irmãos que não se dão bem, acontece, né? E é claro também que sempre tenha o momento de dividir a herança, que é a verdadeira prova de fogo, né? A divisão da herança. Mas, em tese, né, o amor de irmãos é o amor ágape, né? Porque esse laço familiar, ele é sempre... Ele não espera nada em troca, né? A gente não pede nada em troca dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Pelo contrário, a gente dá, né, tudo que a gente tem por esses familiares mais próximos. O Diego pergunta se o amor de um filho para uma mãe ou um filho para um pai também seria amorável. Sim, certamente seria. Sim, certamente. Eu acredito que a maior parte das pessoas não pensa duas vezes em fazer algo pelo seu pai e pela sua mãe, os filhos. Por mais, assim, né? Por mais que às vezes a relação entre pais e filhos não sejam boas, né? Porque, enfim, os pais querem o bem para os filhos e às vezes prendem demais. Os filhos querem
uma maior liberdade e acha que os pais estão aprendendo muito. Então, às vezes, dá conflito. Não, sem beijo, né? Sem mais conflito, sem beijo. Às vezes dá conflito. Mas, na hora, assim, que realmente as coisas estão em jogo, a felicidade, a saúde, o bem-estar, os filhos também, eles não ficam fazendo cálculos a respeito do que vão ganhar dos pais, ou do que os pais fizeram por eles ao longo da vida. Né? Alguém mais quer participar? Alguém mais quer abrir o coração? Yuri, quer falar? Pode falar. Apertou errado? Ok, sem problemas. Acontece. Bom, na filosofia, a gente só tem o caso de um filósofo que deu tudo pela filosofia, né? Seria o Sócrates. Mais pra frente a gente vai ver. Mas na história ele é a única pessoa que deu a vida pela filosofia. Ele morreu por causa da filosofia. É o que conta a história, né? Eu não sei porque eu não estava lá, mas o que conta pra gente é que ele morreu pela filosofia. Então é o único caso assim de um filósofo que nutria um amor ágape pela filosofia. Mas no geral não, no geral nós filósofos somos amigos, né? E às vezes vale mais a pena deixar com que as pessoas fiquem nas suas opiniões do que a gente ficar se desgastando, né? E ter uma conversa franca e uma conversa que nos leve a entender melhor as coisas. Né? Ok? Então, hoje, já está acabando nossa aula, eu fico aqui com essa ideia sobre o Philos, né? O que é o Philos da filosofia. Semana que vem, eu acho que no próximo encontro, semana que vem. Semana que vem a gente fala um pouquinho sobre a sabedoria. O que é essa sabedoria que Sofia significa? Sabedoria também é uma palavra que tem vários sentidos e quando a gente começa a pensar sobre ela, a gente percebe assim como é grande, né? Como é grande o significado dessa palavra. Certo? Alguém quer comentar mais alguma coisa? O Diego pergunta: qual o nome do pensador que disse que os fins justificam os meios? É o Maquiavel. Maquiavel. A gente vai ver isso em filosofia política, no terceiro ano. Lá a gente estuda Maquiavel. Mais alguém? Alguma coisa? Então, vou encerrando por hoje. Espero que tenha sido um bom primeiro encontro e que a gente possa se ver na nossa próxima aula e pensar um pouco mais sobre o que a filosofia pode ensinar para a gente e nos ajudar aí a ter uma vida melhor nesses tempos tão difíceis, né? Pelo que a humanidade vem passando. Então fiquem bem, se cuidem e até
a próxima aula. Tchau, tchau.